Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje nós vamos falar sobre esta espetacular obra, o box com a obra poética de Fernando Pessoa. Eu vou mostrar a obra em detalhes para vocês, comentar um pouco sobre o poeta e, ao final, indicar para quem este livro pode interessar. Então acompanhe nosso vídeo até o final para conhecer um pouco mais sobre Fernando Pessoa. Bom, então aqui está Obra Poética de Fernando Pessoa. Um box aí da editora Nova Fronteira, mais uma publicação de grande qualidade aí da editora que tem publicado nos últimos anos excelentes materiais. E antes de mais nada, cabe fazer alguns comentários sobre o poeta em si, né? Sobre Fernando Pessoa, para que aqueles que ainda não o conheçam saibam um pouco de sua relevância. Lógico que não é o objetivo do vídeo tratar de Fernando Pessoa de um modo muito profundo, mas falar alguma coisa. Então, trata-se de um poeta português, ao lado de Camões, constitui aí os dois maiores nomes da poesia portuguesa de todos os tempos, né? Não é para menos, porque Fernando Pessoa, ele não apenas produziu uma poesia muito rica, mas uma poesia única em todo o mundo, se nós formos parar para pensar nos seus heterônimos, os seus eus poéticos que enriqueceram demais a tradição poética em língua portuguesa, com um estilo peculiar a cada um, com uma visão de mundo peculiar a cada um. Então, assim, um poeta de produção riquíssima, extremamente relevante e por isso mesmo saudado como um dos maiores da nossa língua, certamente. Ao lado aí dos grandes, tanto o Camões em Portugal e outros, claro, outros grandes poetas portugueses, assim como dos grandes poetas brasileiros, né? Bom, Fernando Pessoa ele nasceu em Lisboa em 1888. Por conta disso, ele produziu sua obra dentro já do século XX. Então, ele é um poeta moderno, embora não haja uma conceituação, pelo menos dentro das obras que eu conheço. Não conheço muitas obras sobre historiografia da literatura portuguesa, mas as que eu conheço não colocam um modernismo em Portugal no sentido do modernismo brasileiro, né? Um período único ali no começo do século XX. Masson Moisés, por exemplo, divide em várias correntes, sendo Fernando Pessoa aí, ao lado de Mário de Sá Carneiro, outro poeta que eu gosto muito, representante do orfismo, devido à revista que ambos publicaram, né? Antes de falar sobre as próprias obras, cabe citar os heterônimos, né? Ou seja, Fernando Pessoa, ele mesmo, né, quando ele publica com seu próprio nome, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Agora não se trata de simples pseudônimos, certo? É importante que se fale que não muda apenas o nome que aparece no livro, mas muda a visão de mundo, muda as características da poesia, o estilo de escrita. Então, assim, por isso que eu falei anteriormente que a invenção dos heterônimos e a forma como Fernando Pessoa produziu sua obra em cima dessa divisão foi um dos grandes acontecimentos da literatura em língua portuguesa
e ajudou a fazer deste um dos maiores poetas do século XX, com certeza, sem sombra de dúvidas. Entre suas obras mais conhecidas, encontra-se poesias de Fernando Pessoa, poesias de Álvaro de Campos, poemas de Alberto Caeiro, odes de Ricardo Reis. São alguns dos livros que ele produziu e publicou ao longo ali das primeiras décadas do século XX. Falando agora sobre a obra aqui de um modo mais específico, né? Eu acho que futuramente cabe talvez vídeos mais específicos sobre Fernando Pessoa, em que aprofundaremos um pouco mais sobre o autor, talvez falar de cada heterônimo com suas características. O objetivo hoje não é esse, o objetivo hoje é mostrar a obra. Então vejam, um box aqui bem bonito, bem resistente, fácil de retirar, não é aquele que fica emperrando aqui os livros, então não vai danificar os livros, você tentar puxar e etc. O material aqui é um cartão, um papelão bem resistente, né? E aqui os dois livros, muito bonitos. Cada livro desse esse aqui vai ser mais dedicado ao Fernando Pessoa ele mesmo, e este aqui vai ser dedicado aos heterônimos dele. Bom, primeiro volume, vejam aqui, ó. Esse livro chegou agora, em setembro, para mim. Eu não tinha esta obra antes. Lombada vermelha. Volume 2. Lombada verde. Eles trocam, né? A cor que é aqui na folha de guarda é na lombada de um e assim sucessivamente. Bom, vamos conhecer aqui a obra por dentro. Então é uma edição de 2016 da Nova Fronteira, né? Aqui você pode ter acesso a alguns dos poemas aqui dentro, a divisão, né, dos poemas, pelas obras, né? Cancioneiro, outros poemas, quadras ao gosto popular, bem conhecidas. Aqui uma nota do editor explicando aí alguns detalhes da publicação, e aqui poesia de Fernando Pessoa, mensagem. A guisa de prefácio do próprio Fernando Pessoa. E aqui começamos com os poemas, né? Bom, a fonte para leitura é uma fonte que eu considero boa. É um padrão aí que vem sendo bastante utilizado, que é a fonte da letra minúscula, tamanho 2 milímetros, e da letra maiúscula, tamanho 3 milímetros, certo? Um papel com a folha amarelada, né? E vocês vejam o cuidado, né, da publicação, como sempre, né? É um box da Nova Fronteira, então vem aí com uma belíssima qualidade de produção. E os poemas não é um por página, claro, porque senão a obra ficaria imensa, mas eles separam bem. Para mim, a distância de um para o outro está bem adequada, não polui visualmente a obra. Você veja que aqui em cima tem o livro em que você está, para que você não se perca. Então, temos aqui os vários livros. E assim vai. Volume 2, Ficções do Interlúdio, ou seja, os vários livros dos demais heterônimos dele, né? Os outros eus, como é colocado aqui. Começa com o Guardador de Rebanhos. Alberto Caeiro, entre os heterônimos, é o que eu mais gosto. Então tem aqui os vários livros. Odes de Ricardo Reis. Poesias de Álvaro de Campos. E aí alguns poemas de Fernando Pessoa em outras línguas, né? Poemas ingleses. Aqui o Epitalâmio, e assim vai. Alguns poemas traduzidos, poemas em francês. Bom,
a mesma diagramação do outro volume. Enfim, uma obra para todos, né, que se interessam aí pela obra de Fernando Pessoa. Bom, então este é o box Obra Poética de Fernando Pessoa. É um dos box da Nova Fronteira que eu mais gostei, né, até agora, porque realmente estava precisando de uma obra desse nível aqui, dedicada a Fernando Pessoa no Brasil. E, enfim, por ser também, obviamente, um dos poetas que eu mais gosto. É um poeta moderno, né? E aí, como sempre, poesia moderna é aquele tipo de coisa. Quando o poeta é excelente, é de primeiro nível, como o Fernando Pessoa, 80% dos poemas ou lhe encantam ou engrandecem você, lhe causam um ensinamento, lhe causam uma catarse, lhe causam uma epifania. Outros nem tanto, né? Tem poemas que você lê e você diz assim, esse aqui poderia não ter sido feito, ou poderia não ter sido publicado. É uma constante da poesia moderna. A poesia moderna, às vezes, na ânsia de criar o novo, de fazer aí uma novidade, de brincar com as palavras, com conceitos e etc., ela acaba se excedendo e produzindo algumas coisas desnecessárias. Mas, de um modo geral, grandes poetas modernos conseguem aí ter mais ou menos uns 80% de sua obra de primeira grandeza, né? Enquanto que outros, infelizmente, ficam só na tentativa de inventividade. Bom, gente, então para quem que se destina essa obra, de um modo geral? Lógico, para os interessados em literatura, com certeza. Mas eu diria que principalmente para o professor de língua portuguesa, o professor universitário de letras, né, que precisa ter aqui uma obra para consulta, principalmente aquele voltado para a área de literatura portuguesa mesmo. Precisa ter uma obra para consulta, com a produção completa ou quase completa de Fernando Pessoa. Então, para esse tipo de público, com certeza, é uma obra fundamental. Para quem quer ter uma biblioteca rica, tem muita gente que diz que não gosta de ler poemas, mas certamente conhecer um pouco sobre os grandes poetas é algo que engrandece qualquer estudioso, qualquer leitor, engrandece qualquer biblioteca. Então, é fundamental para os amantes de literatura, para os amantes do conhecimento humano de um modo geral, porque isso aqui, sem sombra de dúvidas, nos momentos mais altos, é puro conhecimento sobre a natureza humana, sobre a alma humana, desvendadas aí pela ótica primorosa de Fernando Pessoa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem para outras pessoas entrarem em contato com o meu trabalho. Se inscrevam no canal para quando sair futuros vídeos vocês acessarem, e até o próximo vídeo.